Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que é o novo procurador-geral do Ministério Público aqui de São Paulo. Procurador, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, boa noite a todos os telespectadores. Bem, o senhor foi nomeado para o biênio 2024-2026, tomou posse efetivamente na última sexta-feira. Em seu discurso colocou como um dos objetivos o combate ao crime organizado. E já há uma mobilização bem maior da área de segurança do estado de São Paulo em particular, mas acho que no país todo, no combate ao crime organizado. E agora se pegando aí um novo foco das investigações, que é a relação com as empresas, começou com as empresas de ônibus, com políticos, enfim, a infiltração em toda a sociedade e nas instituições, não é? Há muito tempo o Ministério Público vem, através do grupo de combate ao crime organizado, fazendo ações estruturadas sempre em conjunto com a Polícia Militar, com os governos, com os órgãos de controle, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, por enfrentamento de diversas situações que vêm acontecendo. No último mês de maio, nós tivemos 9 operações, o que dá uma média de uma operação a cada 2 dias. E essas operações tiveram foco em algumas situações em comum, que eram sempre ligadas ao primeiro comando da capital. Nós vivemos situações onde nas operações foram encontradas ações do PCC em empresas de ônibus, onde eles utilizam essas empresas para lavagem de dinheiro, no poder público com fraude a licitações, na agiotagem, naquele novo cangaço, onde foi desbaratada uma quadrilha que dava o suporte para aqueles que realizavam as operações. Mas o que o Ministério Público tem privilegiado é, como eu disse, uma ação de inteligência, uma ação muito direcionada, junto com todos os outros órgãos, a esse enfrentamento. Ninguém hoje atua sozinho. E quando nós agimos assim, nós mostramos que o Estado é mais organizado e deve ser mais organizado que o próprio crime organizado. A gente vivia um crime dessa natureza antes muito focado no tráfico de entorpecente. Hoje o PCC aqui em São Paulo e em vários estados do Brasil, ele vem interferindo em outras áreas dentro do poder público e nós tememos até por áreas políticas diante de um ano de eleição para que eles possam diversificar as ações, a lavagem de dinheiro e as fraudes que vêm acontecendo. Eles têm novas fontes de renda e caminhos para se proteger à medida em que eles entram na política também, não é? Então tem toda uma estrutura e o serviço de inteligência é fundamental para detectar exatamente esses novos caminhos, não é? Exemplo disso é que naquela operação fim de linha que foi nas empresas de ônibus que aconteceu, essa operação vinha sendo construída há quase 5 anos com todos os órgãos de investigação possíveis e que assim se permitiu que tivesse uma operação que não houve vazamento, que interferiu numa empresa de mais de 1.400 ônibus, onde o serviço não foi parado na cidade de São Paulo, não houve reação do crime, tamanha foi a estrutura de organização que o próprio Estado, o Ministério Público e outras organizações agiram nesse enfrentamento. E é assim que nós temos que privilegiar, né? Eu costumo dizer que não é mais possível que o Estado continue a ser desafiado pelo crime organizado. Isto não é nenhum tipo de bravata, é apenas uma constatação que vem da própria compreensão da sociedade. A sociedade não tolera mais algumas ações dessa natureza. Então nós estamos no momento que ou o Estado, de maneira organizada, encara esse fenômeno, né? E a gente passa a atingir principalmente o lado financeiro do crime, ou nós vamos continuar vivenciando situações muito ruins para a sociedade brasileira. E por mais operações que se faça, acaba sendo um enxugar gelo, né? Sim. Sim. Se não se conseguir avançar efetivamente. Agora, a gente vê essa mobilização do governo de São Paulo no sentido do combate ao crime organizado, mas algumas operações são questionadas pela sociedade. O índice de letalidade, por exemplo, por parte dos policiais, as operações na Baixada, o senhor me dizia antes que também tem envolvimento de traficantes, do crime organizado, mas como é que o senhor vê essa questão e como é que a Procuradoria pode tratar esse assunto? Olha, inicialmente começou na Baixada Santista a Operação Verão, depois a Operação Escudo. Isso nasceu a partir do momento em que o Estado foi desafiado através de uma morte violenta de um policial militar. Houve a intervenção da Polícia Militar nessas localidades e a partir daí surgiu o confronto.
Evidente que, de maneira muito triste, nós verificamos um número muito elevado de mortes, mas para isso o Ministério Público, através não só dos promotores de justiça da Baixada Santista, que tem feito um trabalho excelente nas investigações, mas também no grupo de investigação da segurança pública, de acompanhamento da segurança, instaurou um procedimento de investigação criminal para cada morte. Nós entendemos que não era certo um único expediente para todas as mortes, isso não individualiza. Então ali isso gera uma possibilidade maior. Nós tivemos caso de 2 policiais que foram denunciados e tivemos diversos outros arquivamentos onde ocorreu legítima defesa, exercício regular da atividade da polícia, né? Então o Ministério Público está acompanhando, está em contato permanente com os órgãos de segurança. A Secretaria de Segurança Pública tem nos abastecido de todas as informações que nós solicitamos para que haja uma investigação bastante tranquila, serena e firme quanto a todos esses episódios. E nesse sentido, a questão do uso das câmeras corporais, que hoje o governo federal, o Ministério da Justiça, anunciou a recomendação para a utilização dessas câmeras, inclusive com a defesa dos policiais, pelo caso de um confronto, não é? Eles podem ser atingidos da mesma forma. Agora, há uma certa incerteza com relação à utilização aqui em São Paulo, que se fala da liberdade de se desligar essas câmeras por parte dos policiais. Isso poderá ocorrer também nas operações? Não, veja, aqui em São Paulo, e aqui eu já adianto que o Ministério Público, desde que nós assumimos, nós conversamos com o governador, com o secretário Derrite, e eles desde o início disseram que não haverá nenhuma descontinuidade, tanto que estão procurando ampliar o programa de câmeras apenas com um modelo diferente dessas câmeras. Então, antes havia discussão de ter ou não ter câmera. Hoje é discussão de acionar ou não acionar o botão. Por coincidência, ainda na data de hoje, o Ministério da Justiça expediu uma portaria onde ele regulamenta o uso nacional e até a transferência de dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública para aqueles estados que vierem a adotar dentro das diretrizes. E nessas diretrizes, é muito interessante que se diga que existem 3 modalidades de acionamento de câmera, né? O contínuo, o acionamento remoto e o acionamento por algum evento. Existem câmeras que podem ser acionadas com barulho no disparo de arma. Às vezes, numa operação, o coordenador da operação, ao acionar a câmera por Bluetooth, aciona automaticamente a câmera dos outros. E com isso se resguarda a intimidade, sim, dos policiais. Nós fizemos um levantamento em legislações de vários países do mundo, na Espanha, na França, na Itália. Nenhum desses países tem o acionamento contínuo, porque isto baixa a qualidade das imagens e não é necessário, porque deve-se preservar aqueles momentos de intimidade e que não estão em operação. E esta portaria de hoje reconheceu isso, estabelecendo que preferencialmente deve-se usar o acionamento contínuo, mas que se admite as outras formas de acionamento que eu mencionei agora há pouco. Então, é um instrumento que salva a vida do policial, é um excelente meio de prova, né? E nós defendemos mesmo a ampliação do uso dessa câmera. E, procurador, o senhor também tem atuação, defende uma questão que está colocada aí, que não tem como escaparmos, que é a questão do meio ambiente. O senhor criou o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Como procurador-geral, como é que o senhor pretende atuar nesse sentido? Olha, o Ministério Público de São Paulo sempre teve uma atuação muito relevante perante todo o Brasil na doutrina de formação de defesa do meio ambiente. Então, nós já tínhamos o Centro de Apoio do Meio Ambiente, que é uma área dentro do Ministério Público que dá suporte para essa atuação. Eu fui procurado pelo ministro do STJ, o ministro Herman Benjamin, que me sugeriu a criação de acrescentar mudanças climáticas, e ele fez essa sugestão antes do evento do Rio Grande do Sul, justamente para mostrar a relevância de, através do Ministério Público e toda a sociedade, ficar atento para esse fenômeno. E, tristemente, hoje nós vemos no Rio Grande do Sul. Então, o Ministério Público está se aparelhando em São Paulo para o enfrentamento das questões ambientais sobre esse aspecto e também de desastres naturais, como aconteceu no litoral, a questão de uns anos atrás, com aquele desabamento, com chuva que veio para todo o litoral. Então, nós estamos também com foco nesta atuação. Bom, nós temos 30 segundos, o senhor já dirigiu a FEBEM e fala agora no direito da sociedade sem armadilhas ideológicas. Rapidamente, qual o sentido? Olha, eu costumo dizer que o Ministério Público não é palco
para discussões ideológicas, né? Nós temos que, em nome da nossa missão constitucional, permanecer numa posição isenta para acolher as demandas da sociedade e sobre elas poder decidir. Nós estabelecemos também um direito de defesa das vítimas muito forte pelo Ministério Público, que é uma ação que vai ser implementada na nossa atuação. Perfeito. Nós ouvimos Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que é o novo Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo. Doutor Paulo Sérgio, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Muito obrigado. Com vocês.